A Lei Maria da Penha está em vigor no Brasil há mais de 16 anos e, ao que tudo indica, ela ainda será necessária por bastante tempo. Números de medidas protetivas de urgências deferidas pela Justiça catarinense no último recesso forense aqui no estado foi 113% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado. Mas por que casos de violência doméstica ainda são tão frequentes e, inclusive, podem estar até aumentando? Para nos ajudar a compreender um pouco mais essa realidade que aterroriza milhares de mulheres em nosso estado, nós recebemos hoje aqui 3 profissionais que lidam com o tema no dia a dia, no trabalho. A juíza Ana Luísa Schmidt Ramos, que é juíza aqui da capital, a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, delegada da Polícia Civil, e a Carla Medeiros, que é tenente da Polícia Militar. 3 mulheres que, nas suas profissões, lidam do tema no dia a dia. Eu queria começar de uma forma até didática para a mulher que está assistindo em casa e está passando por alguma situação de violência doméstica, seja por um companheiro ou algum parente. Se ela está nessa situação, se ela identifica que ela está nessa situação, o que ela deve fazer? Diretamente procurar o judiciário, ir numa delegacia ou ligar para o 190, chamar a polícia. O que ela deve fazer de imediato? Bom dia. Obrigada pelo convite de participar do programa. Então, a gente tem que saber diferenciar a questão se ela está passando por uma situação de emergência, ela tem que ligar 190. Liga 190, chama a Polícia Militar, a guarnição diária vai atender imediatamente a situação, realizar a prisão em flagrante, se for o caso. E se ela estiver passando por uma situação que não esteja em flagrante, ela deve se dirigir à delegacia da mulher para realizar o boletim e, se for o caso, realmente pedir uma medida protetiva de urgência. E ela pode, então, ir para a delegacia, se ela tiver condições também, procurar. Tem que ser uma delegacia da mulher ou qualquer delegacia, doutora? Bom, é importante, né, isso que a tenente Carla falou. As polícias, elas têm trabalhado, né, Carla, com uma união de esforços. Existe aquele momento em que a mulher, às vezes, ela está sofrendo a violência no meio da rua. E a mulher está numa situação de flagrante. Esse é o momento, tem que chamar a polícia militar. A mulher, ela às vezes não consegue pedir socorro. Eu estou na rua, eu estou vendo isso, eu vou ligar para o 190. A polícia militar tem um trabalho brilhante de intervir e socorrer a mulher. E isso tem salvado, né, Carla, milhares de vidas. Eles têm estatísticas muito fortes de intervenção nesse momento e isso salva a vida de mulheres. Passou esse momento do flagrante, a mulher ela quer procurar ajuda, ou mesmo eu sei de uma vizinha, de uma amiga, de uma filha, de uma parente ou conhecida que está sofrendo violência, eu posso denunciar em qualquer delegacia ou até mesmo na delegacia virtual. Então, essas são as 2 diferenças que a gente faz, aquele momento do crime e o momento pós-crime. Então, para esse momento do crime, é importante que vocês telefonem para o 190, porque ali é o momento entre salvar ou não a vida da mulher. E aquele momento pós-crime é um momento de intervenção do Estado que continua, sim, sendo um momento de salvar a vida da mulher, mas existem investigações que são importantes para quebrar o ciclo da violência e para poder restabelecer a paz dessas famílias. E tem mulheres que, às vezes, nos dizem assim, olha, eu não quero me separar, ele é um bom marido, só quero que ele pare de beber, ou pare de usar droga, ou pare de ser violento. Aí entra toda a rede de apoio para essas famílias que têm problema. A doutora falou que, eu conheço alguém, uma prima ou uma irmã, uma vizinha que está passando por essa situação. Tem um ditado que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso mudou, então? Mudou. Eu ouvi essa fala uma vez num programa de televisão e agora a gente tem repetido uma para as outras. Em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Então, isso é uma questão cultural. Quem estuda a violência de gênero, quem estuda a violência contra a mulher, sabe que durante muitos anos se falava que ninguém vai meter a colher, que é uma coisa deles. Não, se salva a mulher. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas ela quis, ela provocou. Não, ela é o sexo frágil. Mesmo que eles tenham o mesmo emprego, mesmo que eles tenham as mesmas condições de trabalho, a mulher continua culturalmente sendo frágil nessa relação. Eles ainda não são iguais, então a gente precisa salvar essa mulher. E a gente vem naquilo que você falou no início sobre estarem aumentando os casos, né? Porque agora está se metendo a colher, né? Está se dando mais divulgação,
Hoje as pessoas estão ajudando mais, não fica mais restrito às 4 paredes de casa, né? Digamos assim. Vamos ver isso aí. A gente saiu agora de um recesso forense, né? Para quem não sabe, é quando há aquela espécie de pausa no judiciário, né? Entre o dia 20 de dezembro até geralmente a primeira semana. Vários colegas estavam de plantão, eu sou oficial de justiça, estava de plantão também, a doutora também e vários juízes. Nesse período foi registrado do ano aqui, ó, de 2022 a 2023, dezembro, dia 20 até dia 7 de janeiro de 2023. Nós registramos aqui 1.563, quase 1.600 pedidos de medida de proteção, né? Medida protetiva. E quase mais de 1.000 foram deferidas, né? Ou seja, é um número alto de medidas que foram deferidas, né? Sim. Doutora, eu queria perguntar, isso é um aumento de 113% em relação, como eu falei no início do programa, em relação ao ano passado. Teve um aumento. Sim. Eu queria perguntar para a doutora, o que é analisado quando chega um pedido desse, tá? O que é levado em consideração para poder deferir esse pedido e realmente dar a medida protetiva? E, assim, pela sua experiência, por que a gente tem observado que está aumentando esse número de pedidos e o deferimento? A questão do aumento do número de pedidos de medida protetiva sempre causa aquela dúvida na gente. Se estão aumentando, de fato, os casos de violência doméstica, né, violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar, ou se as pessoas, hoje em dia, estão com mais informação. Né? Existe um debate maior, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, né, conversando sobre violência contra a mulher, se está chegando mais informação para essas mulheres e elas estão se identificando mais como vítimas, como pessoas em situação de violência doméstica. Né? A violência contra a mulher, ela tem essa característica de estar culturalmente entranhada nas pessoas. Né? Então, as pessoas, muitos atos que são de violência, que as pessoas não caracterizam, não conseguem identificar como sendo de violência. Ah, não, ele é bem ciumento, ele cuida de mim, né? Isso é só um cuidado, mas aí está um homem controlando a mulher, controlando o telefone celular, a senha da rede social, né? Uma violência mais psicológica. Uma violência psicológica, né? E que não era falada, não era identificada, e talvez tenha chegado mais informação, né? Pelo aumento mesmo do debate sobre essa questão, e que as pessoas conseguem se identificar mais como vítimas, como pessoas em situação de violência doméstica. E aí procuram mais, sabem também mais como procurar a rede, procurar os serviços, né? Tem o trabalho da Polícia Militar, tem o trabalho da Polícia Civil, mas tem também, a mulher também pode procurar diretamente o judiciário. Por exemplo, existe no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se entrar no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, você vai poder entrar ali, buscar no CEAV, que é um centro de atendimento a pessoas vítimas de crime e de crime de violência contra a mulher, e que vai ter ali um atendimento, por exemplo, no balcão virtual. Que pessoas vão atender de forma síncrona, né? Tem um atendimento presencial também, mas tem esse atendimento virtual por videoconferência, que pode ser feito tanto por servidor que sabe do direito, né, da área do direito, ou servidor da área da psicologia ou do serviço social, que vão atender, vão fazer o acolhimento dessas mulheres em situação de violência e vão indicar ali, né, quais são... o que ela deve fazer, inclusive fazer o pedido de medida protetiva. Então, ou seja, canais para pedir ajuda tem no judiciário, né? Tem no 190, né? Diretamente na Polícia Militar e até também na Polícia Civil e nas delegacias. No Ministério Público, por exemplo, temos o NEAVIT, que é um órgão ali do Ministério Público de Santa Catarina, mas que integra também o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, o governo do estado de Santa Catarina, que faz também esse acolhimento, né? Se entrar no site do Ministério Público de Santa Catarina, NEAVIT, né, que é esse núcleo especializado de atendimento à vítima de crime, também vai ter esse acolhimento. Então, canais existem, né, da forma como a pessoa se sentir mais confortável,
de buscar ajuda. Então, um eventual aumento no número de ocorrências, então pode estar relacionado também a esclarecimentos, né? Porque se eu tenho 1.600 pedidos e mais de 1.000 deferidos, é sinal de que realmente quando esses pedidos chegaram, a taxa de que realmente eram situações de risco é alta, né? Isso. Né? A diferença é pouca. Mas acontece também de às vezes ter um pedido e a mulher acaba voltando atrás. Isso é normal por uma série de fatores. Não que o caso não seja de violência, mas pode também ter uma reversibilidade, é isso? A gente não pode esquecer, e é importante uma coisa que a doutora Ana colocou antes, eu me lembrei agora, nós temos identificado na Polícia Civil muitos casos de mulheres que, sem que elas saibam, elas estão sendo controladas por seus companheiros, através de rastreadores em seus aparelhos celulares, através de rastreadores, às vezes, em seus veículos, as que têm veículos, mas aparelhos celulares muitas têm. Por isso é importante esse trabalho de investigação e as delegacias de polícia, os delegados, os agentes, escrivães, eles têm dado uma atenção a isso. Com relação à opção da mulher entre continuar ou não o seu relacionamento, a mulher ela é livre para a sua escolha. Mas existem mulheres que às vezes têm o que a gente chama de dependência psicológica, tem um apelo emocional muito forte, até da própria criação. Nós fomos criadas idealizando aquela vida romântica, aquele casamento perfeito, o amor ideal, e sempre sonhando em manter e voltar àquela relação perfeita que às vezes só existe na cabeça de nós mulheres. Uhum. E o que acontece? Dependência econômica também, né? Tem mulheres que dependem economicamente. Tem, né? Isso é lógico. Há a possibilidade de pedir até alimentos, doutora, de repente, olha, eu preciso sair de casa, mas eu dependo dele. Sim, e talvez eu não tenha pedido ajuda porque eu sei que eu vou ficar desguarnecida. O judiciário tem como fazer uma medida de continuar pagando alimentos enquanto... Sim, claro, né? A mulher pode pedir alimentos, né? Tanto para ela quanto para os filhos, para garantir a sua subsistência, né? Então não é um impeditivo, tem mecanismo para ela não, ficar mas isso que a delegada está colocando é muito importante, né? Ela está falando, inclusive, do ciclo da violência, que faz parte disso, né? E é difícil sair dele. A gente tem que compreender isso. E, às vezes, não sei, delegada, se a senhora percebe, às vezes é um passinho para frente, elas conseguem dar 2 passinhos para frente e 1 para trás. Assim, conseguem, num primeiro momento, ir até a delegacia, daí desiste. Depois, consegue ir até o judiciário e dar mais um passinho para trás. E a gente precisa também saber acolher a desistência. Isso também, né? A gente vê a importância do atendimento multidisciplinar para essas mulheres, que não é só a questão da denúncia, da prisão, do agressor, é a questão dela conseguir sair desse ciclo, né? De trabalhar, por que ela é tão dependente, o que ela pode fazer para realmente sair do ciclo, porque quando ela fica no ciclo, ela não consegue enxergar a vida fora daquela situação, né? Então, quando a gente dá um atendimento psicológico, né, tem uma rede de apoio, é muito importante a mulher ela ter essa rede de apoio, né, não ser julgada, não ter aqueles jargões que a doutora falou, ela gosta, ela está ali porque ela quer. Não, ela está vivendo uma situação que ela realmente precisa de ajuda para sair. Daí ela dá esse passo, volta, mas é importante a gente estar ali sempre a postos para quando ela estiver pronta para sair e realmente recomeçar a vida, né? E trabalhar essas dependências dela. Às vezes, o cidadão não paga a pensão alimentícia. É um dependente de álcool, um dependente químico, por exemplo. Ele não paga os alimentos, mas ela recebe o auxílio da assistência social. Ela recebe alimentos da assistência ou recebe um programa de governo que ela tem os alimentos que provém a subsistência dela e dos filhos. Mas a dependência emocional dela é tão forte que há mulheres, às vezes, que elas preferem viver com o companheiro, mesmo correndo o risco de ter seus filhos abrigados temporariamente, né, doutora Ana? Porque daí as crianças ficam numa vulnerabilidade maior, mas a dependência delas emocional é tão forte. E aí eu falo, né, eu acho que a tenente Carla pode confirmar, para nós da segurança é um golpe duro, porque nos dói ver as mulheres nessa questão de dependência, nos dói ver as crianças numa questão dessa, vulneráveis a essa situação, porque nós nos esforçamos querendo que elas saiam desse ciclo, mas às vezes demora anos, até que elas conseguem romper. E só a doutora Ana é expert nesse assunto, meu Deus, quem sou eu para falar isso? Mas é isso mesmo, eu atuei como juíza da violência doméstica aqui na capital durante 5 anos, e eu ficava, às vezes, frustrada, né, quando as mulheres desistiam.
da ação penal. E aí eu fui estudar psicologia, entrei e fiz outra faculdade. E ali eu acabei aprendendo isso, né, de como o ciclo da violência, que é uma teoria, né, desenvolvida por uma psicóloga americana, Lenore Walker, que explica que a violência dentro do contexto doméstico familiar, ela costuma vir em ciclos, né, vir nesse ciclo, né, em fases. Então, existe uma fase de tensão, que é aquela violência crescente. Não existe feminicídio no primeiro dia que as pessoas se conhecem. É muito difícil, nunca vi. Uhum. E isso é uma continuação de uma violência que começou lá pequenininha, em atos que muitas vezes são naturalizados, aquilo que eu falei anteriormente, que culturalmente está arraigado na gente, que a gente não percebe, que acha que são gestos de cuidado, de carinho, de atenção do homem para com a mulher, mas que na verdade já são situação de controle, de vigilância, né, dessas mulheres. A doutora Patrícia falou que tem maridos até que na investigação é observado que há detector, não é GPS, né? Rastreadores, isso? Rastreadores, programas de rastreamento nos celulares da vítima que às vezes estão ocultos, e rastreadores em veículos. Nós temos casos de feminicídio em que a investigação vai fazer, né, a perícia, vai fazer todo o trabalho no veículo da vítima e encontra lá escondido rastreadores em veículo. Encontra no celular da vítima programas de rastreamento. Então, assim, a vítima ela é monitorada sem que ela saiba. Isso é muito sórdido. A mulher ela não pode ir a nenhum lugar que ela está sendo vigiada. Às vezes o que ela está falando está sendo captado pelo aparelho de celular que está com ela e o sujeito está ouvindo 24 horas por dia. E isso é uma forma de rede controle. Social, às vezes o marido tem como espelhar até o WhatsApp, estou monitorando que... Sim, ele espelha o WhatsApp, ele espelha Facebook, Instagram, todas as redes sociais, quer dizer, deixa de ser uma relação de confiança, de companheirismo e passa de ser controle absurdo dessa mulher. Quando chega nesse nível já praticamente... rompeu toda e qualquer relação, deixa de ser uma... Quando a gente fala numa relação entre duas pessoas, você pressupõe o que? Companheirismo. Situação em que as pessoas vão crescer junto. Quando passa uma relação de controle, você não tem confiança, você não tem companheirismo. Isso aí não é uma relação afetiva. Isso passa a ser uma relação de submissão, uma relação de controle. Quando eu passo a controlar uma outra pessoa, eu não tenho por ela amor. Eu tenho por ela uma outra sensação, né, doutora Ana, né, Carla? Sim, de propriedade, né? De propriedade. E se isso aqui é um objeto meu, que a gente fala de objetificação da mulher, a partir do momento que isso aqui não me serve mais, eu jogo fora quando eu quero. E aí eu posso matar essa mulher. Ela não vai ser mais minha, não vai ser de mais ninguém. O feminicídio ele vem muito dessa sensação de não aceitar, né? Como se a mulher ela fosse uma posse, ela não tem o direito de não querer mais relacionamento. Daí ele vai lá, não aceito, não é minha, não é de mais ninguém. E aí o feminicídio ocorre. Eu sou oficial de justiça, né, aqui do Poder Judiciário. Então, quando a gente vai intimar, geralmente, uma medida protetiva, a gente percebe que tem pessoas que aceitam, né? Não se preocupa, não vou mais chegar perto, porque está chegando uma ordem judicial e a pessoa vai acatar aquilo aí, entende que aquilo aí é sério, né? Pô, realmente eu acho que eu me passei. Mas tem uns que tu já sabe que desvirtuam, já estão naquele grau de agressividade, tu até percebe, esse não vai cumprir nem ordem judicial. Se ele não vai cumprir nenhuma ordem judicial, então para o feminicídio pode ser que seja um passo só, né? Para esse aí é importante a gente ter uma boa certificação do mandado, comunicação para a delegacia diária, orientação para os delegados de polícia, tendo qualquer risco de integridade à vida, né, ou integridade física, faz a certificação do mandado, encaminha o juiz, comunica o delegado diário, a orientação para os delegados é a representação da prisão preventiva. E é o que a gente tem conversado muito com a Polícia Militar, Tenente Carla, Coronel Naíma, essas informações chegando para os delegados de área, a orientação representa pela prisão preventiva, e aí o nosso pedido chama os policiais militares junto para a gente cumprir esse mandado de prisão, porque se ele não tem discernimento de respeitar a ordem judicial, não tem outro caminho. Tem que se permanecer, tem que se garantir a vida daquela mulher. Aproveitando, falando de um caso específico de um colega meu de profissão, que estava conversando com ele na comarca, um colega bem mais experiente, falando sobre cumprimento de medida protetiva, né? E ele falou, não foi um caso que aconteceu comigo, foi com ele, mas eu achei interessante. Ele falou que realmente quando ele foi intimar uma vítima de que a medida tinha sido revogada,
por questões legais, a medida foi revogada. Ele foi lá fazer a intimação pessoal dela. Ela ficou tão transtornada, meu Deus, eu não vou ter mais sossego. E ele percebeu realmente que aquilo ali tinha trazido um grau emocional muito forte nela. Então ele fez uma certidão. Eu não consegui localizar o agressor para intimar, está demorando porque ele sumiu, mas ao intimar a vítima, né, ele descreveu o estado emocional dela, estava abalado, ela ficou completamente transtornada e descreveu, como a doutora falou, fazer uma boa certidão. E isso foi encaminhado depois para o MP. O MP se manifestou para que a medida fosse voltada, né, voltou a medida e saiu a decisão. E ele falou: intimar, não, a senhora, a medida continua. Eu nem vou intimar mais o agressor, que a medida foi revogada porque a medida foi retomada. É importante mesmo a situação do profissional no campo relatar, né? Sim. E tem uma outra frente também que tem que ser olhada, que é da informação para o agressor. Então, existem os grupos reflexivos para homens. Por exemplo, aqui na capital tem os grupos reflexivos, né, que são orientados ali por psicólogo, em que os homens são, em determinados momentos, intimados, em determinados momentos, convidados a participar desses grupos, e que o que se vai falar nesses grupos são desconstruções de algumas masculinidades e talvez construção de outras, né, de outras formas, para os homens também se darem conta, como eu falei anteriormente, a questão é muitas vezes cultural, está arraigado na gente, então, e para os homens também. Então, de ver que determinadas ações são violentas, né, não são de cuidado, de carinho, de atenção, são atos de violência mesmo, para que eles se deem conta disso e talvez vejam outras formas de relacionamentos possíveis. Porque o que acontece? Aquela relação ali com aquela mulher específica está acabada, mas daqui a pouco ele vai parte para outro relacionamento e vai repetir aquelas ações de violência com outras mulheres. Se não procurar ajuda. Se não procurar ajuda, né? Então, ali, esse grupo reflexivo é bastante importante, como essa forma mesmo até de educar, né? E de debater essas formas de se relacionar com as mulheres. De ver outras formas possíveis de se relacionar. Deixa eu dar uma boa notícia para a senhora, então. Nós formamos psicólogos policiais civis em dezembro do ano passado, o professor Adriano, para agora, a partir de março, a gente vai ativar alguns grupos de homens, né, porque tem que ser psicólogos. Então, sim, a gente vai poder ampliar um pouquinho mais, até porque tinham nos pago essa missão de ampliação dos grupos reflexivos, a gente vai poder ampliar. E assim, né, Tenente Carla, a gente falando, doutora Ana, né, e vou falar para você que é homem, como a gente tem essa reprodução de comportamentos um atrás do outro. E aí, vou fazer um desafio para a Tenente Carla. Eu vejo isso na Polícia Civil. Quantas idosas a gente atende? Muito pouco, né? Por quê? Porque a idosa tem essa cultura de que ela, como mulher, ela tem que apaziguar o lar. E ela não denuncia. Então, quando a gente fala, isso é importante a senhora falar do homem no grupo reflexivo, é porque a gente tem essa cultura do papel da mulher e do papel do homem dentro do casamento. Eu sou uma família de 4 filhos. Meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, eu e a mais nova. Então, a educação do meu irmão foi uma, de nós 3 foi outra. Então, o grupo reflexivo, ele vem para mudar esse conceito. Eu acredito nisso como mudança de comportamento, né, Tenente? E é isso que a gente tem que buscar, né? A mudança da cultura, mesmo que seja um trabalho a médio e longo prazo, é só isso que vai realmente, de fato, diminuir a violência doméstica. Não é aquelas ações de curto prazo, claro que saber efetivamente da punição, a fiscalização das medidas, né? Aquilo que você estava comentando sobre o cumprimento da medida é muito importante. Hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham muito bem juntas essa questão da fiscalização das medidas. A Polícia Militar tem um programa que é a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que faz exatamente esse trabalho de chegar no homem, explicar as consequências do descumprimento, chegar na mulher, explicar também o que ela tem a seu dispor, a questão, até pedir a prorrogação da medida, tudo isso trabalhando junto com a Polícia Civil para dar as informações, né, para a vítima. E olha que importante, como é que a gente está se complementando, né? A gente trabalha, a Polícia Civil tem o Polícia Civil por elas. E aí, como nós temos essa força de trabalho com delegados, agentes, escrivães, psicólogos, a gente entra com os grupos reflexivos, mulheres, homens,
Polícia Militar entra muito forte nessa questão das fiscalizações. E a gente pede muito nessa questão de descumprimento, né? Acionem a Polícia Militar, porque a gente precisa dessa intervenção, dessa prisão em flagrante. Tem o botão do pânico, Tem. não é? Isso. Inclusive, algumas decisões já vem, olha, qualquer coisa tem que ser acionado no celular, o botão do pânico já vai acionar. E a gente tem nas delegacias, isso é uma coisa, viu, Tenente Carla, que a gente tem batido muito forte, pedindo na delegacia, e até conversei com a Coronel Naíma, a gente vai pedir para chamar sempre para baixar o aplicativo, porque o botão do pânico é importante. Só para Aperta o botão. esclarecer, é um aplicativo que é instalado no telefone. Isso, é uma ferramenta incrível, né? A favor da mulher, que tem que ser mais divulgada, né? É um aplicativo da PM, né? PMSC Cidadão, que ele é disponível para todos os cidadãos. Certo. E dentro desse aplicativo tem a parte de proteção à mulher. A mulher ela que tem a medida protetiva deferida a seu favor e ela é acompanhada pela Rede Catarina, tem o botão do pânico lá, a gente ativa para ela, né? Botão do pânico. Então, numa situação de emergência, de descumprimento, o que é bom? Que ela aciona de forma silenciosa o botão, não precisa ligar 190, falar, muitas vezes ela não consegue ligar naquele momento, na frente dele. Ela né? consegue no celular. Ela finge que está no celular e consegue acionar o botão do pânico através de georreferenciamento. Então, já é dada a localização dela no momento em que ela aciona. E a gente teve 498 acionamentos só no ano passado, do botão do pânico. Só para entender como funciona, se tem alguém com alguma medida protetiva, a própria PM faz essa instalação e esse acionamento, é isso? Não, ou seja, não está aí disponível para qualquer um que baixa numa loja de aplicativo e... Não, ela baixa o aplicativo, mas a ativação do botão do pânico ela tem que ser feita pelos policiais que acompanham ela, até porque é uma... de dar toda a orientação, né, de como é que ela pode acionar, em quais situações. Quando ela aciona aquela ocorrência, ela vem de forma prioritária na Central Regional de Emergência. Então, vem, a guarnição vai lá imediatamente, para o que está fazendo para ir lá atender a vítima. Até não dá para deixar liberado em qualquer loja de aplicativo, porque senão daqui a pouco o próprio cidadão, ele pode daqui a pouco baixar um aplicativo desse e tentar desacreditar a mulher. Entendo. Então, é importante que a mulher ela tenha o contato com a guarnição da Polícia Militar e ela tem essa identificação de quem são os policiais que a protegem. Por que a gente pede que a mulher vá à delegacia? Ela precisa conhecer quem são os policiais que a protegem. Então, quando ela tem essa identificação, ela tem esse contato. E aí, quando ela conversa com os policiais militares que a protegem, ela vai saber utilizar, ela vai saber baixar. Então, não dá para deixar assim para qualquer um utilizar. Porque a gente sabe que esses dispositivos de segurança, eles precisam ter algumas informações que são passadas somente para quem vai utilizar. Então, é por isso que... E assim, Tenente Carla, eu tenho falado muito desse aplicativo e a gente vai continuar falando. Eu acho que o caminho é por aí. É feito algum tipo de patrulhamento também nesses casos, é isso? Sim. A PM fica monitorando também o que está acontecendo? Isso. Todas as medidas protetivas hoje que são deferidas são encaminhadas para a PM, para essa fiscalização. E as guarnições da Rede Catarina entram em contato com essas vítimas, fazem as rondas, fazem as visitas, né, verificam quais encaminhamentos que ela precisa, dá orientação do botão do pânico, orientação de pedir a prorrogação da medida. Então, são muitas informações que realmente precisa desse vínculo, dessa proximidade, né? A mulher, ela, para gerar confiança. Hoje a gente sabe que muitas vezes se desacreditam, né? Às vezes, não vai dar em nada, não vou fazer isso. Não é bem assim. Hoje, o atendimento para a mulher está muito qualificado pelos órgãos estatais. Até porque, hoje em dia, tem mais mulheres também trabalhando nessas instituições, né? Então, eu acho que a vítima se sente até mais confortável quando chega na delegacia. Pô, é uma mulher que já entende, né? Ou chega lá, quando vem a guarnição, já vem uma policial feminina, bom, então ela já vai compreender, vocês já estão preparadas para poder identificar realmente quando tem um caso de violência psicológica. A doutora falou em ciclo da violência. Esse nome não é por acaso, é um ciclo porque tem idas e vindas, isso? Ele tem 3 fases, então tem essa fase de tensão que eu falei anteriormente, né, que é uma violência geralmente verbal, que vai crescendo até que chega um dia que há uma agressão física, né, e depois dessa agressão física vem a fase da calmaria, ou de lua de mel, como se chama, porque é aquela fase em que o agressor pede desculpas, promete que nunca mais vai fazer, que perdeu a cabeça, que aí bota a culpa no trabalho, bota a culpa na bebida, na droga, bota a culpa na mulher, né? Envolve outras pessoas da família, os filhos, às vezes a família da própria mulher, né? Família mesmo de origem dela. E aí
as mulheres acabam acreditando, né, que realmente agora ele aprendeu, agora não sei o quê, ou se culpam, realmente eu devia ter feito melhor a comida, eu devia ter arrumado o meu cabelo, eu devia ter, sei lá, né? Porque tem a questão da violência do parceiro, mas aí também a família, se não está preparada, é uma outra violência, né? O problema está contigo, né? Pô, eu dá usei razão pro agressor, né? Usei uma roupa inadequada, sei lá, né? Irritei ele, não devia, e aí vou buscar melhorar, então aí fica aquela paz um tempo, e daqui a pouco a violência retoma. Só que o que acontece? Esse ciclo, quanto mais ele gira, né? Porque isso vai girando várias vezes. Quanto mais ele gira, mais mortal ele fica. Mais perigoso ele fica. A violência, ela vai crescendo. E aí, em muitos casos, infelizmente, acaba no feminicídio. Infelizmente. Então, daí a importância mesmo da rede de acolher e saber o quão é difícil sair dessa armadilha. Porque aquilo que a delegada Patrícia colocou anteriormente, né, da questão cultural, tem um livro bem bacana que eu li de uma psicóloga chamada Valesca Zanello, e ela fala dos dispositivos de gênero, e ela coloca ali os dispositivos femininos e os dispositivos masculinos, de como a gente forma, né, como a gente se forma a nossa subjetividade, forma a nossa identidade, culturalmente, né, na nossa cultura ocidental. Hoje em dia, né? As mulheres acabam seguindo um script de que ela precisa ser... existe o dispositivo romântico que ela identifica e o dispositivo materno. Então, a mulher tem que ser aquela que cuida, mesmo que ela não tenha filhos, ela tem que cuidar dos outros, cuidar da relação, né? E ela tem que ser casada com um homem, ela tem que ser validada por um homem. É como se ela não fosse casada, se ela não vivesse com um parceiro, né, nessa relação, se ela faltasse um pedaço da sua própria identidade. Culturalmente, isso é cultural, né? Não estou dizendo que eu concorde com isso, muito pelo contrário, né? Não concordo com isso, com esses dispositivos de gênero, mas infelizmente na cultura isso existe. Então, as pessoas podem seguir outros scripts, elas podem, mas isso acaba causando sofrimento psíquico, porque elas acabam sendo julgadas pelas outras pessoas. Historicamente, né? As mulheres que não se enquadravam nesse perfil eram denominadas as bruxas, né? Elas viviam fora da vila, sem marido, só com gatos, assim. Essa é bruxa. A gente está na Ilha de Santa Catarina que tem essa... Mas isso é real, tá? Eu acho que foi semana passada, eu estava na praia com meu marido e veio um vendedor de um suporte para colocar vasinhos de folhagem. Ele veio na barraquinha onde estava eu e ele olhou para mim e disse: "Bom dia, senhora, vamos gastar o dinheiro do seu marido?" Na hora eu olhei para ele e disse: "Eu não preciso, eu trabalho e ganho o meu dinheiro." Como se eu fosse uma pessoa que não tivesse condições de trabalhar. Meu marido, na hora, virou para ele e disse: "Não podia ficar sem essa, né?" Então, quer dizer, ano de 2023, um vendedor ambulante aborda uma mulher numa praia, né, aqui em Florianópolis, uma praia movimentada, dizendo para ela que ela tem que gastar o dinheiro do marido, como se a mulher não fosse capaz de trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Isso é absurdo. Né? Na hora, eu, além de não comprar, eu respondi à altura. Né? Eu fiquei assim, injuriada. E hoje em dia tem casos em que a mulher até ganha mais do que o marido, né? Ou pode ser o contrário. Eu falo que quando eu estava estudando para concurso, eu falei para minha esposa: "Olha, agora você tem que segurar um pouco as pontas, porque eu preciso ter uns meses, porque sai um edital." E isso era normal. Mas na minha família, até o pessoal achava estranho. "Não, mas tu não pode, né, ficar sem trabalhar." "Não, é só porque tem um concurso, aí eu preciso ficar uns 6 meses só me dedicando." Era bem absurdo, assim, ter essa inversão de posição, né? Então isso demonstra, como no caso da doutora, na praia, que falta um caminho ainda bem longo pela frente. Os homens vivem sob o dispositivo de eficácia, segundo essa autora, né? Então, é eficácia laborativa, né? Que ele precisa ser o provedor, ele precisa prover a família, assim. E de virilidade também, que ele precisa ter várias mulheres, né? Tem que conquistar, e quanto mais mulheres, melhor ele é. Então, e essa masculinidade, ela tem que ser provada o tempo inteiro, para ele mesmo e para os outros homens. Então,
daí a gente já vê uma assimetria nas relações entre o papel, né, o gênero feminino e o gênero masculino, que precisa ser corrigida com medidas afirmativas, como é a Lei Maria da Penha. Você falou no começo ali, Maria da Penha vai precisar existir por muito tempo. Exatamente, você deu a ideia de que a Lei Maria da Penha não é uma lei que veio para ficar para sempre, né? É uma lei para corrigir uma desigualdade, essa assimetria que existe nas relações entre homens e mulheres ainda. E que um dia, né, a gente torce para que um dia ela não seja mais necessária, que essa igualdade seja atingida e que essa medida para corrigir essa desigualdade, ela seja desnecessária, que a gente possa agradecer a Lei Maria da Penha e a Maria da Penha, que lutou por ela, para dizer muito obrigada, valeu, mas não precisamos mais. O caso da Maria da Penha parece ser bem emblemático e simbólico, porque, pelo que consta, é uma relação que no começo parecia um conto de fadas também, né? Uma coisa que não havia nenhuma ameaça, e que a ameaça foi criando até que gerou um problema de tentativa de, segundo consta, tentativa de homicídio. Né? Na época não tinha a lei do feminicídio, que hoje já é um avanço, mas aconteceu, a violência criou. E vários casos, como a gente tem observado, começa assim, né? Como um casamento normal, né? Com promessas de amor, com romantismo que viram uma história de terror. Mas a gente sempre tem que olhar os sinais ali no início, sabe? Dentro do site do Tribunal de Justiça tem uma cartilha, você pode baixar, né? Entrar no site ali e baixar. Se colocar no Google TJSC, cartilha, Crush Perfeito. Crush Perfeito, Crush sim. Perfeito, né? E que é bem bacana porque ele tem uma linguagem bem acessível, né? Inclusive até foi um pouco dirigido para adolescente. Ela foi inspirada numa cartilha semelhante já ter essa noção, né? Do Ministério Público de São Paulo, que tem namoro legal, e aí foi feita aqui, baseada nessa, o Crush Perfeito. E é bem bacana porque ela aparece ali os sinaizinhos, aquela bandeirinha, né? Opa! Tem alguns que a gente já pode falar, quais seriam os primeiros sinais, assim? Esses de controle da roupa, né? De como vai usar a roupa, como é que vai usar o cabelo, como é que vai falar. Posso... Me dá a tua senha do celular só para eu cuidar, né? Quem sabe você coloca aqui... compartilha comigo a sua localização, porque eu tenho medo que você seja sequestrada na rua. Não precisa ter medo, porque as estatísticas estão aí para provar que o lugar mais perigoso para as mulheres no Brasil é dentro de casa. É onde as mulheres sofrem as maiores violências, né? Não na rua. Que é muito semelhante ao violentômetro, né? Nós fizemos até um banner que a gente usa, dentro dos banners do programa Polícia Civil por Elas, nós fizemos, além do ciclo da violência, o violentômetro também, que é muito semelhante a esse crush da violência, mas é em forma de pirâmide, aonde começam os agravamentos. E realmente começa naquela questão da censura, né? A sua roupa não está adequada, não fala com aquela pessoa, e aí vai controlando. As tuas amigas não prestam, são invejosas. Olha, tua amiga invejosa, tua mãe não presta, teu pai. Aí isola, né? Porque a estratégia do agressor é isolar. Porque quando você isola, você não dá recursos para essa mulher de sair da situação. Então, ela se vê isolada das amigas, né, da rede que poderia dar uma proteção para ela, que são as amigas, né, os amigos, a família, os vínculos de trabalho, por exemplo. Tem homens que impedem a mulher de trabalhar. Às vezes, com uma conversa assim, não precisa, eu trabalho, eu dou conta, você não precisa trabalhar. E outros ou proíbem ou fazem elas passarem vexame no trabalho, né? Chega lá, faz um escândalo e aí daqui a pouco elas acabam perdendo o emprego. Então, em várias situações. E para uma mulher em situação de violência doméstica, às vezes o trabalho é o único lugar, assim, o único contato que ela tem até com a sanidade, sabe? Certo. E elas se veem isoladas. Essa é a grande estratégia do agressor doméstico, né? É isolar a vítima. Do dinheiro, elas trabalham, mas tem que dar o dinheiro todo para eles. Eles administram a renda da família, não elas. Né? Entendi. E aí elas, como se tivesse uma marionete que só uma pessoa manipula, ele fica controlando ela por completo. Ninguém mais chega
e ele está sob controle de tudo. E essa mulher é a mais difícil da gente tirar desse controle, porque até que a gente consegue cortar essas cordinhas e ela consegue andar para sair do ciclo da violência. Por que eu falo ela andar para sair do ciclo da violência? Porque a gente precisa desses passos da vítima. Se a gente não tem esses passos da vítima, nós temos casos de tentativa de feminicídio em que a mulher depõe a favor do marido. Nós temos casos de inquéritos de lesão corporal de natureza grave em que a vítima, no inquérito policial, ela depõe a favor do marido. Eu, enquanto estava na ponta, tive um caso de lesão de face muito grave, em que a mulher deu 4 depoimentos e no final do inquérito o delegado faz uma coisa que é análise técnico-jurídica de indiciamento, ou seja, tem que dizer por que está indiciando, em que eu tive que fazer uma construção histórica, fática e jurídica de desconstruir os 3 últimos depoimentos, para dizer que o primeiro depoimento era o verdadeiro, compatível com a lesão, que foi ele que agrediu, por que ele agrediu e aquelas lesões de face. Porque ela estava defendendo, ela dizia que se autolesionou no final. Isso era impossível por aquilo que a gente tinha nas fotografias e no laudo. E aí, quando a gente fala em cortar as cordinhas da marionete para que ela anda, é para que ela enxergue. E essa é a vítima fácil do feminicídio. E é difícil para o Estado proteger, porque ela morre dentro de casa. E aí é a nossa maior dificuldade. De ver que essa violência psicológica é muito, às vezes, muito mais danosa, né? Ela mexe na autoestima da mulher de uma forma que ela mesma passa a acreditar que ela realmente não vai mais servir para nada, de que não tem ninguém, de que ela não vai conseguir mais outra pessoa, nenhum trabalho. Então, ela passa a acreditar que ela, de fato, depende. Então, é muito mais difícil dela sair. E as vítimas que se suicidam, às vezes, né? Porque estão doentes, né, doutora Ana, né, Carla? Que elas entram numa dependência emocional, que elas entram numa doença mental tão grave, né? Não que são pessoas não, são pessoas que adoecem, é uma doença realmente, e que elas chegam a tirar a própria vida. E nós temos uma estatística que anos são piores, né, de homens autores de violência que tiram a própria vida. Então é uma situação tão grave que o autor do feminicídio, ele não se importa em ser preso ou tirar a própria vida. E por que não se importa? Porque a regra é uma só. Dos autores de feminicídios que não tiram a própria vida já são presos ou em flagrante ou no curso do processo. A representação pela prisão preventiva é um procedimento padrão da Polícia Civil. O Judiciário tem concedido a prisão preventiva, o Ministério Público tem representado, tem opinado favoravelmente pela prisão preventiva. As polícias, elas trabalham com força total para prender em flagrante, né? Então, assim, não escapa. Não há impunidade. E isso em Santa Catarina é uma regra. Então, para você ver como é um crime difícil de se trabalhar. E é uma questão social muito forte, em que a gente tem que enfrentar a comunidade como um todo. Não é só trabalho do sistema de justiça. Essa chave tem que ser uma chave cultural a ser virada. Enquanto a gente não enfrentar isso como um problema cultural, em que toda a sociedade tem que discutir e mudar o padrão, a gente não consegue mudar as estatísticas. A gente sabe que tem lugares que às vezes tentam maquiar essas estatísticas. Santa Catarina não maqueia, porque se a gente maquiar vai morrer muito mais mulheres. A responsabilidade nossa é muito grande. Então nós trazemos a realidade à tona para discutir com a sociedade. É isso que a gente tem que fazer. Então, medida protetiva não é mimimi, é aquele papo de que não se mete a colher em briga de marido e mulher, já é coisa do passado. Salva a mulher. Uma outra característica que eu acho que ainda dificulta, né, foi perfeita essa colocação, de que o crime passional, ele não se preocupa se ele vai ser preso. Ele comete o crime e ele vai lá se entregar depois. Então, isso torna muito difícil. E um outro fator que, na minha opinião, dificulta é a questão de que o criminoso da mulher, ele não é aquele criminoso típico, né? Então, ele é um indivíduo muito bem quisto nas círculos sociais, círculos de amizades. E muitas vezes é bem mais fácil de desacreditar a palavra da mulher. Quando ela relata o que está acontecendo, pessoas próximas não acreditam, porque dizem, não, ele não pode fazer isso contigo. É um criminoso bem fora do padrão, né? Mas ele não faz isso, criminoso. Ele é muito gente boa, ele é um cara bacana. Trabalhador. Né? Então, assim, as mulheres, elas às vezes ficam realmente desestimuladas a falar, porque pessoas ao redor acabam não acreditando pelo fato dele ser uma pessoa legal na sociedade. Você sabe que eu, antes de fazer parte do Poder Judiciário, eu fui repórter por 14 anos, repórter de TV, né? E às vezes a gente filmava um flagrante, uma situação, né, diversa. Filmava, a câmera lá filmava,
E depois de filmar, a gente tem que dar o direito de resposta para as pessoas e tem que ouvir, mas o senhor naquele dia fez tal coisa. Não, eu não fiz, eu não sou assim. A pessoa falava de uma maneira tão convincente que a gente ia lá para a imagem depois olhando, não, mas eu tenho que olhar essa imagem de novo, porque será que o cara fez porque ele foi tão convincente? Mas tá aqui. Às vezes tem que voltar a fita para dizer, pô, mas eu fui convencido de que não aconteceu, mas tá aqui. É mais ou menos a situação, né? Às vezes a pessoa é tão bem, tem uma imagem tão boa perante a sociedade, faz até com que a mulher, no caso, como a doutora relatou, considerar só o primeiro depoimento, porque os dois ela estava defendendo o agressor. E um dos casos históricos é aquele cidadão Dock Street, né, que matou a sua companheira, e que o caso foi tão construído, é um dos primeiros movimentos de mulheres do Brasil e foi emblemático, aonde no final, né, só faltou condenarem a morta, porque ele matou ela com 4 tiros no rosto, né, uma mulher morta com 4 tiros no rosto, e aquilo foi tão construído de forma maquiavélica, né? Vamos trazer Maquiavel, a cena aqui desse nosso debate. 70. 70, não foi numa praia? Foi na Praia dos Ossos. Tem um podcast Praia dos Ossos, né? riquíssimo. Que é também uma referência aí para quem quiser. E que a história nos traz isso de que o julgamento foi da vítima. Sim, o julgamento foi da vítima, e a vítima praticamente sai condenada no primeiro momento por ter sido morta com 4 tiros no rosto. Olha o perigo disso. A vítima não tem mais condições de se defender. E a gente sabe que nada serve para justificar a morte de outra pessoa. Se nós banalizarmos o crime contra a vida, a gente corre o risco de retroceder a tempos negros da nossa história. Eu acho que a gente tem que respeitar, e o direito à vida é o que se tem de mais sagrado. Direito à vida de uma mulher é mais sagrado ainda. Nada justifica um feminicídio, nada justifica a violência contra a mulher. Não quer mais conviver junto, separa. E o acesso à justiça está tão facilitado, né, doutora Ana? Como a gente falou, para a gente finalizar, então hoje tem mecanismos, tem através da Polícia Civil, Polícia Militar, tem até o Judiciário, o balcão virtual, se a pessoa precisar de ajuda, então tem como acionar. Né? E a rede de apoio, né? Polícia Civil, você pode pedir medida protetiva na Delegacia Virtual da Mulher. Não precisa sair de casa. Entra na Delegacia Virtual, www.pcsc.gov.br. Entra na Delegacia Virtual da Mulher. Lá você pode fazer o pedido de medida protetiva. E é analisado por delegado de polícia plantonista e vai imediatamente para o Poder Judiciário. Qualquer hora da noite, né? Qualquer hora da noite. A gente está trabalhando muito próximo à Polícia Militar, né? As situações de urgência, de emergência, as centrais de plantão policial tem atendido, né? A gente tem construído um trabalho junto à Coronel Naima, junto à Tenente Carla também. A doutora Ana é testemunha, né? O Poder Judiciário tem despachado. Mas agora né, uma véspera de um feriadão. Não importa, os juízes têm despachado. Eu sei porque a gente é intimado, a gente tem que... plantão, a gente intima na hora. Ministério Público tem plantão. Então, assim, tem plantão, né, da Polícia Militar, tem plantão da Polícia Civil, tem plantão do Ministério Público, tem plantão do Poder Judiciário. Não dá para deixar para segunda-feira. Senhoras, muito obrigado pela atenção. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais alguns minutos, até 1 hora conversando, mas a gente tem um fator limitador do tempo. Eu queria agradecer, então, aqui a presença da juíza Ana Luísa Schmidt Ramos, o juiz aqui da Vara da Capital, a doutora também, que tem graduação em psicologia, então já tem todo um preparo aí para poder atender esse tipo de situação. A delegada Patrícia Zimmermann Dávila, também delegada de polícia, e a Carla Medeiros, que é tenente aqui da Polícia Militar. Muito obrigado aí pela ajuda e pelos esclarecimentos. Lembrando que o Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O objetivo é sempre trazer profissionais bem preparados para nos ajudar a esclarecer assuntos importantes na área de justiça e cidadania. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal do TJSC no YouTube. Aproveite para ver também os nossos outros programas. Até lá!